Acho que fica mais fácil para vocês também, porque não fica tão longo depois a gravação, caso vocês queiram assistir, tá? Então, vamos seguir aqui. Vocês estão vendo a minha tela, acredito eu, certo? Certo. Então, o tema de hoje, principalmente agora, é relacionado com sinapse, tá? Tudo que a gente for falar de sinapse, a gente precisa falar de neurônios, certo? Depois, nós vamos falar de algumas patologias que acometem o sistema nervoso, que também é importante que a gente fale, tá? Então, vamos lá. Sinapse, tá? Como definição, vejam que sinapses significam, ou sinapses são pontos de união entre células nervosas e células efetoras, tá? Células efetoras que podem ser músculos ou alguma glândula específica, tá? Então, na esquerda aqui, eu trouxe o que acontece em relação à sinapse. Então, vamos lá. De novo, nós temos os dendritos, certo? Nós temos o corpo neuronal, ou corpo celular, o núcleo dentro, o axônio, carregado ou revestido por bainha de mielina, certo? A direção do impulso nervoso sempre vai ser do corpo até a periferia, tá? Então, direção da escada elétrica. Aqui vai ter as terminações do axônio, certo? Cada um desses é uma terminação do axônio. E aqui vai ocorrer a sinapse. Então, percebam que isso aqui, ó, isso aqui vai ser, são terminações de outros axônios, tudo bem? Então, ó, no final, aqui nas terminações do axônio, vai ocorrer a sinapse, tudo bem? Essa porção aqui chama-se de junção sináptica, tá? Então, junção sináptica é o ponto onde ocorre a sinapse entre um neurônio, né, certo? Uma célula nervosa e uma célula efetora. Tudo bem? Agora, vem para a imagem da direita. Aqui a gente está falando e a gente vai ter uma aula prática, a gente vai fazer algumas brincadeiras com isso aqui, tá? Então, quando voltar às aulas, que nós formos ter a aula prática, a gente vai fazer algumas brincadeiras com isso aqui, tá? Como, por exemplo, quem consegue ativar isso aqui de uma forma mais rápida. Então, quero vocês bem participativos em relação a isso. Isso aqui é uma sinapse de uma célula motor, de um neurônio motor com o músculo, tudo bem? Pode ser um músculo liso, pode ser um músculo esquelético, o que for. É uma célula motora, um neurônio motor e um músculo, tá? Então, veja, a gente tem aqui o axônio, certo? A bainha de mielina revestindo o axônio, tá? Então, aqui vai estar o axônio terminal, certo? As terminações do axônio. O axônio, gente, lembra que toda célula tem o quê? Toda célula tem mitocôndria, tá, gente? Se não tem mitocôndria, não tem energia. O axônio, o neurônio não é diferente. O neurônio também é um tipo de célula. Então, o neurônio também tem mitocôndria, certo? As informações, através dos neurônios, elas são enviadas por isso aqui, ó. Tá vendo? Que são as vesículas. Então, lembra que a gente falou lá a gente falou do retículo endoplasmático? O retículo endoplasmático produz células. Lá na quarta-feira, a gente fala de célula. O retículo endoplasmático produz algumas informações, algumas moléculas que são enviadas. É isso aqui, ó. Elas são enviadas por vesículas, tudo bem? Então, no caso da célula neuronal, tá? As vesículas carregam moléculas chamadas de neurotransmissores. Se fosse uma célula do intestino, aqui estaria carregando outra coisa, tudo bem? Mas o importante é vocês entenderem que as informações são transmitidas, são carregadas por vesículas, tá? No caso, aqui nós chamamos de vesículas
sinápticas, tudo bem? Então, aqui a gente tem a membrana plasmática de um músculo, tá? Aqui a gente tem, dentro das vesículas do neurônio nervoso, da fibra nervosa, a gente tem grânulos do neurotransmissor. Aqui a gente tem a junção sináptica, lembra que eu falei para vocês de junção sináptica, tá? Nessa junção sináptica, os neurotransmissores são enviados até a célula efetora, tá? No caso aqui, até o músculo, tudo bem? Esse músculo recebe esses neurotransmissores, essa informação, e produz uma resposta. No caso, pode ser uma contração ou uma extensão ou um relaxamento muscular. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida, gente, em relação a isso aqui? Ficou claro? Falem comigo! Beleza, então. Vou seguir. Pode seguir, professor. Obrigado, Gil. De nada. Então, sinapses, elas são divididas, tá? Olha, de novo, pela milésima vez, tá? Pela milésima vez. Mais uma coisa que a gente está aprendendo, que vai ter a sua divisão anatômica e vai ter a sua divisão funcional, tá? Nós temos sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. E as sinapses têm diferença? Nenhuma diferença. A sinapse central e as sinapses periféricas. A mesma coisa. Sinapses centrais estão localizadas no cérebro e medula espinhal. Agora eu preciso que vocês me respondam, pelo amor de Deus, quais são essas sinapses centrais? Qual a informação que a sinapse central vai levar? Todos os tipos de estímulo. Melhora a sua informação para mim, por favor. Tá no caminho certíssimo. Ai, professor. São todos os sinais, né? Tanto o sistema central, ele vai levar tanto de dor quanto de resposta, na verdade, e tanto aqueles que é involuntário, não é? Tipo, para respirar, para os movimentos, será peristáltico? Agora eu já tô chutando, que eu agora fiquei nervosa. Você estava no caminho certo, Vamos ver se alguém completa a sua informação. Alguém completa a informação dela? Pensem, gente, pensem. Mas não é o de resposta, professor? Não. De comando. Então é só o de comando? Quando a gente fala de resposta, a gente também fala de comando. Ninguém chuta mais nada? Professor, quando o impulso nervoso ele chega ao botão pré-sináptico, os impulsos neurotransmissores são liberados, né, na fenda sináptica. Sim. Agora, em relação à localização, à anatomia de onde ocorre essa sinapse, ela ocorre em dois locais. Ou ela vai ocorrer na porção central, chamada de sinapses centrais, ou ela vai ocorrer nas porções periféricas. Quais sinapses acontecem na porção central e quais acontecem na porção periférica? Ai, meu Deus. A central seria as involuntárias e as periféricas voluntárias? Não. Gente, vou voltar.
Agora me respondam novamente. Qual sinapse é central? Qual sinapse é periférica? A gente não vai seguir até vocês responderem. Ai, como é que fala, gente, o negócio aqui da patela? Você falou? Tem alguém com a TV muito alta. Vocês têm alguém embalado? O que é isso? Gente, que barulho. Gente, vamos lá. Qual sinapse? Quais são as sinapses centrais e quais são as sinapses periféricas? Tem a ver com a coluna, não é? Lá o... Ai, senhor. Dependendo da onde... Agora eu não vou saber, professor. Eu sei que está relacionado lá, só que eu não sei te responder como o senhor quer, como precisa. Gente, eu vou colocar essa pergunta na prova, eu juro por Deus. Professor, Eu já Oi. respondo. Ai, Jesus. Os neurônios motores, ele tá ligado nos músculos, né? Sim. Nas contrações. E qual que é o Sim. outro? Então, você me diz. Ai, meu Deus. O motor é no músculo e o central é os periféricos? O central, o periférico? Responde pra gente. Gente, ó, vamos lá. Volta aqui. Desliga o microfone, por favor. Desliga o microfone, gente, por favor. Gente, aqui nós temos. Gravem o que eu estou falando. Se não entenderem, falem que a gente repete. Não deixa passar. Eu já falei isso para vocês. Aqui nós temos no estímulo, no reflexo patelar, tá? O estímulo, certo? O estímulo é um estímulo que vai levar uma informação até o sistema nervoso central. Sai da periferia e vai para o central. Se sai da periferia e vai para o central, é um estímulo ascendente. Todo estímulo ascendente é um estímulo sensitivo. O sistema nervoso central, ele vai fazer a interpretação e gerar a resposta. Essa é a função do sistema nervoso central. Seja medula, seja encéfalo. Tá? A resposta sempre vai ser motora. Estímulo sensorial gera uma resposta motora. Tá? A motora vai sair do sistema nervoso central e vai até a periferia. Aqui vai ocorrer a sinapse periférica. Aqui vai ocorrer a sinapse central. A sinapse central, que eu queria que vocês respondessem, se elas são centrais, se elas estão dentro do sistema nervoso central, é óbvio que ela vai ser uma sinapse sensitiva, uma sinapse sensorial. Uma sinapse periférica, é óbvio que ela vai ser uma sinapse motora.
É isso que eu queria que vocês respondessem. Entenderam? Então, você queria que a gente respondesse que a sinapse periférica, ela manda o sinal, aí ela faz o percurso ascendente até a sinapse central, e a central estimula uma resposta para a sinapse periférica, é isso? Descendente. Não. Não, que a sinapse Ai. porque é a motora e a sensitiva. Central Perfeito. e periférica. Ah, então você só Perfeito. quer que a gente entenda que a periférica é a motora e a central é a sensitiva. É o que a gente está falando há 6 aulas. Ah, beleza. Exatamente. Tá bom. Tudo bem? Então, as sinapses não são diferentes. Se existe uma informação que é levada até o sistema nervoso central, olha o nome, ela é levada até o sistema nervoso central. Então, para o sistema nervoso central receber a informação, vai ter que ocorrer uma sinapse no sistema nervoso central, certo? Normalmente, aqui é encéfalo, tá, gente? Não é cérebro, mas entenda como encéfalo, tá? Para ter uma informação, um recebimento de informação, vai ter que ter uma sinapse central. A sinapse vai gerar uma resposta. Essa resposta vai, ao longo de um neurônio motor, vai sair do sistema nervoso central até a periferia, certo? No caso, pode ser gânglios, ou seja, gânglios são regiões de neurônios, certo? A gente viu isso na última aula. Então, quando tem um neurônio se juntando com o outro, ali, essa região chama-se de gânglios, tá? Ou numa placa motora, numa célula efetora, que pode ser numa glândula, por exemplo, sei lá, pode ser na glândula suprarrenal para produzir adrenalina. Ou pode ser no músculo para o músculo contrair, tá? O importante é que ela é periférica, tá? Ela está fora do sistema nervoso central. Então, normalmente são 2 sinapses. Uma sinapse tá localizada no cérebro, na medula espinhal, que é a sinapse central, e uma sinapse periférica, que são sinapses que acontecem no gânglio, ou seja, passando de um neurônio para outro, ou nas placas motoras, tá? Nas células efetoras, que são para realizar movimentos ou contração e relaxamento muscular. É isso. Entenderam? Sim. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Professor, Oi. a Flávia que está falando. Seguinte, assim, sinapses são respostas, como o senhor disse, motoras, né? Aí você pensa, Não, é o elas podem ascendente. ser respostas motoras. Mas Elas eu não podem ser resposta motora. Então, Se a gente mas falar de sinapse periférica. Então, mas se não for periférica, como que você sabe que é um estímulo, não seria um estímulo involuntário? É isso que faz confusão. Porque se é involuntário, é coisa que você não controla, certo? E as periféricas, no caso, assim, vai você bater o dedão na quina da mesa. Aí você vai sentir uma dor. Se não tivesse sinapse, você só sentir, você ia bater o dedo, ia machucar, não ia sentir. Por estar no dedão, não seria motora, porque antes de você já sentir a dor praticamente automaticamente, né? Que é uma resposta do seu corpo. Aí onde que faz confusão, não sei se eu vou conseguir me explicar. É assim, que você disse lá no começo, que as sinapses são estímulos motores. Então, você não vai ter se for um ataque do coração, também é sinapse, não é? Eu consegui explicar a minha dúvida ou não? Eu entendi o que você quis dizer. Bom, vamos lá. Primeiro ponto. Voluntário, involuntário, isso a gente está falando de músculo, certo? Existem músculos voluntários e músculos involuntários. Não importa. Músculo é músculo. Músculo está fora do sistema nervoso central. Então, se é voluntário ou se é involuntário,
a sinapse é periférica. Entendeu? Tá. Ela Tá. tá fora do sistema nervoso central. É músculo. Pode ser músculo, pode ser o coração, pode ser o intestino, pode ser o esôfago. Músculo é músculo. Tá fora do sistema nervoso central. Tudo bem? Então, Certo. toda sinapse muscular, ela vai ser uma sinapse periférica. E Tudo bem? normalmente vai ser relacionado à dor. Não. Não? Calma, vamos lá. A gente chega lá. Quando você bate o dedinho na quina de uma mesa, você tá achando, pelo que eu entendi, você tá entendendo que tem uma sinapse, certo? Certo. Na verdade, não. Tem muito mais. Quando você bate o dedinho, você vai sentir primeiro uma dor, certo? Certo. Essa dor que você vai sentir, tá? É uma informação que está chegando no seu cérebro, está chegando no seu encéfalo ou na sua medula. Certo. Entendeu? Então é uma sinapse central. Por quê? Porque você não está sentindo dor. Então é uma sinapse sensorial. Uma sinapse sensorial só acontece no sistema nervoso central. Okay. A partir do momento que você sente alguma coisa, que você sente dor no caso, você vai produzir uma resposta. Essa resposta vai falar lá no seu dedinho para você retirar o seu dedo dali. Para você fazer uma contração muscular que tira o seu dedo dali. Então, quando você bate o dedinho, primeiro você tem uma resposta central, do sistema nervoso central, uma resposta sensorial de dor e uma produção de uma resposta para você tirar o seu dedo dali. Entendeu? Que é uma resposta motora, uma resposta periférica. Então não é que é um ou outro, acontece os dois. Primeiro você sente, depois você responde. Ok. Entendeu? Primeiro você sente a ação, depois você produz a sua reação. Tá ok. Entendeu? Obrigada, professor. Entendi. Isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Então, beleza, eu vou seguir. Tá? Então, em relação à anatomia, gente, por isso que eu fico batendo na anatomia, porque tudo se repete, tá? Então, quando a gente vai lá dividir o sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, sistema nervoso central, encéfalo, medula espinhal, sistema nervoso periférico, nervos cranianos e nervos raquidianos, tá? Então, tudo que está dentro do encéfalo e da medula espinhal, a gente fala de sistema nervoso central. Os nervos são os locais onde ocorre o estímulo, ocorre a resposta, tá? Então, aí a gente vai falar de áreas. Áreas sensitivas, áreas motoras, áreas de integração, a mesma coisa. A gente vai falar de neurônio. Neurônio sensitivo, neurônio motor, interneurônio, a mesma coisa, a mesma divisão. A gente vai falar de formação reticular ascendente. Se é formação reticular ascendente, ela vai estar relacionada com o sistema nervoso central, certo? Então vai ser uma informação sensorial. E também existe, na formação reticular, também existe a regulação de tônus muscular. Então também tem uma informação descendente, certo? Que controla lá o tônus muscular, por exemplo. Tá? A gente vai falar de sistema de ativação reticular ascendente, o SARA. É um sistema que vai entender uma resposta sensorial e produzir uma resposta motora, mais uma vez. Então, tudo isso se repete. Tudo isso se repete. Sinapse é a mesma coisa. Sinapse central. Tudo que ocorrer em relação à comunicação de neurônios no sistema nervoso central, dentro do sistema nervoso central, dentro da medula ou dentro do encéfalo. Sinapse periférica é tudo que ocorrer dentro da periferia, tá? Dentro de um músculo, por exemplo, ou dentro de um gânglio. Tá? Se vai ocorrer ali, é uma resposta motora. Tá? Se for em relação ao neurônio motor, tá? Pode ser em relação a um gânglio também.
Mas se for ocorrer ali, vai ser uma resposta motora. Se for ocorrer dentro do sistema nervoso central, uma resposta sensorial. Simples assim. Então, tudo em anatomia do sistema nervoso, ela vai se repetir. Entenderam? Sim, não? Sim. Então, a sinapse sempre primeiro vai ser a sensitiva e depois vai ter a resposta. Sempre não. Sempre não. Se eu falar para você agora, mexe os seus dedos, você vai ficar mexendo os seus dedos, certo? No caso, não teve nenhuma. No seu teve, você ouviu. Você ouviu eu falar para você mexer os seus dedos. Mas eu não tive. Eu só quis mexer os dedos. Se você quer tomar um copo de café, você vai pegar na sua xícara de café, você vai contrair o seu bíceps, certo? Para flexionar o seu braço e você vai tomar uma xícara de café. Não teve informação sensorial, só teve a motora. Oi? É igual no sono, então, o que você estava explicando. Igual. Entre central e motora, igual. Ou central e periférica, perdão. Você recebe uma informação e produz uma resposta. Tá. É igual o que eu fiquei falando para vocês toda aula. Quando você põe a mão em alguma coisa quente, você põe a mão em alguma coisa quente, você sente que aquilo está quente, você sente uma dor, um susto, e você rapidamente tira a mão. É a mesma coisa. Entenderam? E existe, gente, tá? Aí complica, né? Mesma coisa lá do sistema nervoso periférico que eu falei para vocês na última aula. A gente vai revisar isso mais na próxima aula, tá? O sistema nervoso periférico vai ter a sua divisão funcional também, né? Em sistema nervoso somático e autônomo. As sinapses também, tá? Só que a sinapse é mais fácil. Olha que simples, tá? Sinapses excitatórias e sinapses inibitórias. Obviamente que uma sinapse excitatória vai promover uma excitação celular, enquanto uma sinapse inibitória vai promover uma inibição muscular. Tá? No caso de músculo, tá, gente? Estou deixando aqui específico de músculo para a gente não ficar falando de tudo e vocês não entenderem nada, tudo bem? Então vamos entender só em relação a músculo, tá? Que é um tipo de sinapse, ou então alguma resposta muscular, tá? Uma sinapse excitatória vai excitar a célula muscular para promover uma contração, certo? Contrair o braço, por exemplo, contrair a perna, contrair os seus dedos, enfim, o que for, tudo bem? Vai promover uma contração. Uma sinapse inibitória vai promover o relaxamento. Então, meu braço está contraído, uma sinapse inibitória vai relaxar o meu braço. Tudo bem? Funcionalmente, só vai ter esses dois tipos. Tá. Agora, em relação, tá, aos neurotransmissores. Tá? Então, tudo que a gente vai falar de sinapse, quem vai fazer a comunicação são os neurotransmissores. Tá? Então, vejam. Primeiro aqui na direita, tá? Neurotransmissores estão presentes, tá, em vesículas na terminação do axônio, que são essas vesículas aqui, tá? Que a gente já falou delas. Quando chega um impulso na terminação, tá? Nessa parte final, resulta na liberação dos neurotransmissores na fenda sináptica. Fenda sináptica que é essa porção aqui, tá? Os neurotransmissores atingem o outro neurônio, desencadeando o impulso nervoso. Então, a informação vem daqui, passa pela fenda sináptica e chega no outro neurônio, ou chega na célula efetora. Tudo bem? Isso é uma sinapse. Então, o neurotransmissor que estava aqui veio para essa célula. Isso é uma sinapse simples assim. Tá? Então, vejam, axônio. Primeiro você tem um estímulo nervoso, tá? As vesículas contêm a informação, os neurotransmissores, a liberação dos neurotransmissores e a ativação deles na outra célula. Assim acontece a propagação do estímulo nervoso. Tudo bem, gente? Então, olha lá, mais uma vez. Então, aqui a gente tem o axônio, certo? Aí aqui vai ter as divisões dos axônios, tá? Então, aqui é a terminação de axônio, dendrito de outro. Tudo bem?
Esses pontinhos verdes aqui, ó, são todos, tá, vesículas sinápticas, tá? Que vai trazer a informação desse neurônio para esse neurônio. Esse neurônio vai levar a informação para o outro e por aí vai. Entenderam, gente, em relação à sinapse? Seja sinapse, se isso aqui ocorrer dentro do sistema nervoso central, é uma sinapse central. Se isso aqui ocorrer dentro da porção periférica, isso aqui é uma sinapse periférica. Se isso aqui estiver excitando as células a produzir alguma coisa, é uma sinapse excitatória. Se isso aqui estiver inibindo as células de realizar alguma função, isso aqui é uma sinapse inibitória. Tudo bem? Uhum. Só uma dúvida. Oi. Então, no caso, a sinapse central, ela ocorre entre neurônios, certo? E no caso, a sinapse periférica, ela pode ocorrer entre tecido, entre músculos, células diferentes, não sendo neurônios? Quase perfeito, Vitor. Quase perfeito. Em relação à sinapse periférica, você está correto, tá? Uhum. Só que em sinapses periféricas também existem gânglios, tá? Eu vou te dar um exemplo. Vai ter uma informação saindo da minha medula em relação ao dedinho do pé, tá? Uhum. Que a gente falou do dedinho do pé. A gente tem aí pelo menos 1 metro de perna, certo? 1 metro de coxa e perna, na verdade, né? De membros inferiores, até chegar no dedinho do pé. Então, não vai ter só um neurônio. Vão ter vários neurônios. Pode ter 2, pode ter 3, pode ter 10. Uhum. Entendeu? Então, a informação tem que passar de um neurônio para outro, de um para outro, de um para outro, de um para outro. Uhum. Tudo isso não vai não vai ser neurônio músculo, vai ser neurônio, 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 até chegar no neurônio músculo, entendeu? Uhum. Então, essas regiões, neurônio e neurônio, são chamadas de gânglios. Certo. Estão na periferia, não estão no sistema nervoso central. E aí ele ocorre sinapses periféricas, então. Sinapses periféricas, só que neurônio, neurônio. Certo. Aí a Entendeu? última sinapse, que é então neurônio gânglio ou neurônio tecido. Neurônio tecido. A última vai ser sempre neurônio tecido. No caso do músculo, neurônio, placa motora. Entendi. A mesma coisa vai acontecer do estímulo sensorial. Uhum. Então, se você, mesmo exemplo lá do dedinho, vai ter uma informação sensorial que vai chegar até o sistema nervoso central, Uhum. que também é longe, certo? Então vai passar de um neurônio para outro neurônio, para outro neurônio, para outro neurônio, até chegar no sistema nervoso e você produzir uma resposta. Então, até chegar no sistema nervoso central, vai passar de um neurônio para o outro, que também são regiões chamadas de gânglios, Certo. tá? Que estão fora do sistema nervoso central. Quando ela estiver dentro do sistema nervoso central, aí sim a gente chama de sinapse central. Tudo bem? Entendi. Então, se ela é central ou se ela é periférica, vai depender da região. Tudo bem? Vai depender da região onde ela ocorrer. Se ela ocorrer dentro da medula ou dentro do encéfalo, é central. Se ela ocorrer se ela ocorrer fora do sistema nervoso central, ela vai ser periférica. Simples assim. Normalmente, a gente até entende didaticamente para melhorar a explicação de que tudo que sai da periferia e vai para o sistema nervoso central, acontece uma sinapse central. Tudo que sai do sistema nervoso central e vai para a periferia é uma sinapse periférica. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem, entendi. E as sinapses, elas servem, certo? Para a informação que o estímulo leva para o outro, ele vai se dar através de neurotransmissores. Gravem esse nome com muito carinho, tudo bem? Uhum. A gente vai entender agora o que são os neurotransmissores, tá? Posso seguir, gente? Sim. Pode. Então, para falar de neurotransmissores, tá? Eu trouxe essa... Eu acho essa imagem bem didática até, para a gente falar aí sobre neurotransmissores. Porque a informação nervosa,
a informação nervosa, ela vai se dar através de impulsos nervosos. Isso todo mundo a gente já cansou de ver. Agora, o que são esses impulsos nervosos? São neurotransmissores. Neurotransmissores são formas químicas de passar alguma informação, tá? Então, a gente tem diversos tipos de neurotransmissores, tá? Essa imagem é didática porque ela mostra alguns neurotransmissores, tá? E com que cada um desses neurotransmissores está relacionado, tá? Serotonina, endorfina, acetilcolina, ácido gama, adrenalina ou noradrenalina, dopamina, a gente pode falar de ocitocina, existem vários neurotransmissores, tudo bem? Existem vários. Vamos entender primeiro o que são esses neurotransmissores. Então, olha lá. Neurotransmissores são substâncias encontradas em vesículas próximas às sinapses, de natureza química variada, que, ao serem liberados pela fibra pré-sináptica, na fenda sináptica, estimulam ou inibem a fibra pós-sináptica. Entendem pré e pós-sináptica? Gente? Sim. Agora deu para entender legal. Sim. Então, tudo que acontecer em um neurônio antes da sinapse é uma fibra pré-sináptica, ou um neurônio pré-sináptico, tudo bem? Vai ocorrer a sinapse na fenda sináptica, essa região aqui, ó, onde não tem nada, o espaço entre os dois neurônios, tá? Ou o neurônio e a placa motora, isso aqui chama-se fenda sináptica, tá? E aí ocorre a sinapse. Depois da sinapse é a fibra sináptica, ou o neurônio sináptico, tudo bem? Pré e pós-sináptico, simples assim, tá? Alguém aí fez a célula desse formato aqui, em vez de fazer uma célula comum, fez uma célula neuronal? Não. Ninguém? Não tem problema, tá, gente? Só trouxe essa imagem aqui. É uma imagem bem completa, né? Então a gente percebe aqui que fala sobre tudo. O axônio, o dendrito, um outro axônio, o corpo do axônio, né? Onde tem o núcleo, onde tem toda a célula, certo? Então aqui o prolongamento, a bainha de mielina, que é formada pela célula de Schwann, né? Pelas células de Schwann, e por aí vai. Então tá vendo? Aqui um axônio tem essa ligação, tem essa ligação, tem essa ligação, tem essa. Então vai ter várias ligações, tudo bem? Quando a gente fala de núcleo no corpo celular, obviamente que não é só núcleo, tá? Então entendam que no corpo celular existe tudo o que a gente viu em célula, tá? Ribossoma, complexo de Golgi, microtúbulos, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, etc. Tá? Isso aqui vocês já sabem, tá? Agora o que a gente está falando? De sinapse, dessa regiãozinha aqui, ó. Sinapse, tá? Aqui estão as vesículas sinápticas que carregam os neurotransmissores, tudo bem? Esses neurotransmissores aqui vão jogar para fora, para a fenda sináptica. Aqui vai ocorrer o recebimento desses neurotransmissores por uma outra célula. Pode ser neuronal, pode ser muscular, pode ser glândula, o que for, tá? E aqui acontece a sinapse. A partir daqui a informação vai ser levada para outra célula. Simples assim, tudo bem? Neurotransmissores são as partículas verdes, as moléculas aqui, que são químicas, tá? Então são algumas moléculas mesmo de químicas que estão levando alguma informação. Tudo bem? Entenderam, gente? Sim. Tá? Então aqui a imagem separada para vocês depois, se quiserem estudar. Eu acho bem bacana essa imagem. Tá? Então, existem alguns tipos de neurotransmissores. Tá? Alguns tipos de neurotransmissores. Neurotransmissores de classe 1, tá? Então são 4 classes de neurotransmissores. Neurotransmissor classe 1 é apenas acetilcolina, tá? A acetilcolina tem uma função
principal, assim, até por isso que é classe 1, tá? Que é uma molécula, é a molécula que mais se faz sinapse, tá? É a molécula que mais se faz sinapse, tá? E é uma molécula que dá o estímulo para a produção de energia, tá? A acetilcolina é uma molécula que dá um estímulo para a produção energética. Então, ela é a única classe 1. É o único neurotransmissor classe 1, é a acetilcolina, tá? Aí, os neurotransmissores de classe 2, a gente tem aqueles neurotransmissores funcionais, tá? Que podem ser ou inibitórios ou excitatórios. Então, a gente tem a noradrenalina, adrenalina, dopamina, serotonina, ocitocina, entre vários outros, tá? Então, sempre que eles têm alguma função excitatória ou inibitória, eles vão ser neurotransmissores classe 2. A gente tem neurotransmissores classe 3, tá? Que são neurotransmissores aminoácidos. Então, tudo que vocês verem de terminação ato ou que tem no nome ácido, por exemplo, o GABA, né? Que é o ácido gaminobutírico, não lembro o nome agora. Se é ácido, ele é um aminoácido, tudo bem? Então é classe 3. Glutamato, classe 3. Então todos que são derivados, né, de proteínas, não sei se vocês já tiveram alguma aula em relação a isso, mas proteína nada mais é do que um conjunto de aminoácidos, certo? Então, um conjunto de aminoácidos vai formar uma proteína. E todas as proteínas são isso, um conjunto de aminoácidos, tá? Todos esses aminoácidos são neurotransmissores de classe 3, que a gente não vai entrar muito em relação a isso. O que eu mais quero que vocês saibam é o classe 1 e classe 2. Classe 1, acetilcolina, classe 2, os que são inibitórios ou excitatórios, tá? E também tem o classe 4, são peptídeos hipotalâmicos, peptídeos hipofisários, intestinais e por aí vai, que existem, que relacionam aí algumas funções. Mas o que eu quero que vocês gravem com muito carinho é o classe 1, até por isso eu detalhei muito mais, tá? Que é só acetilcolina ou acetil-CoA, tá? E classe 2, adrenalina e noradrenalina, dopamina, serotonina são os principais, e tem outros relacionados também com função de excitação ou inibição. Tudo bem? Gente, tudo bem? Tudo. Então a gente tem aqui, ó, Tudo alguns bem. tipos de neurotransmissores, tá? Glutamato, como eu falei, então a classe 3. A gente tem as nossas endorfinas, tá? Serotonina, ocitocina, o hormônio do amor, né? Muito vulgarmente conhecido, tá? Dopamina, acetilcolina, adrenalina e noradrenalina, que as duas têm funções diferentes, inversamente proporcionais, né? Então, o que a adrenalina estimula, a noradrenalina vai inibir, e o que a noradrenalina excita, a adrenalina inibe, por aí vai, tá? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida em relação a esses neurotransmissores? Eu não vou ficar pedindo para vocês, tá, gente? Não quero que vocês decorem nada disso, tá? Talvez aí em relação à adrenalina e noradrenalina, mas não é na minha disciplina. Provavelmente vocês estão tendo agora sistema renal, ou já tiveram sistema renal, já ouviram falar da glândula adrenal ou da glândula suprarrenal. Glândula adrenal serve para produzir esses dois hormônios aqui, tá? Ou esses dois neurotransmissores. E alguém já deve ter ouvido falar da ocitocina também, que ficou muito famoso aí por ser hormônio do amor. A acetilcolina, que eu falei para vocês, que é o principal neurotransmissor, tá? E por aí vai. Tem um gifzinho bacana, eu não trouxe nessa aula, por que o exercício faz bem. O exercício aumenta a produção de neurotransmissores no sistema nervoso central. O sexo faz isso. Outras atividades físicas que você faz também podem gerar aí
diversos neurotransmissores. Remédios, gente, fármacos, e aí é o trabalho 3 de vocês. No trabalho 3, vocês vão falar de fármacos que vão atuar justamente aqui, ó, na produção desses neurotransmissores, tá? Então, quando a gente vai falar de fármacos ansiolíticos, de fármacos antidepressivos, de qualquer tipo de droga que vai afetar o sistema nervoso central, eles vão atuar justamente aqui, tá? Então, e tem patologias, né? Existem doenças do sistema nervoso central que também vão atuar justamente aqui. Por exemplo, não sei se alguém fez o trabalho sobre Parkinson, tá? Quem fez aquele trabalho 2 escolheu a doença de Parkinson, pode ter falado sobre o neurotransmissor chamado dopamina, tá? Pessoas que têm mal de Parkinson, a doença de Parkinson, sofrem da falta desse neurotransmissor. Tudo bem, gente? Então depois vocês leem com calma isso aqui, mas não precisam decorar, é mais para questão de aprender mesmo, tá? No trabalho 3, eu vou explicar hoje à tarde para vocês, vou mandar no grupo de vocês, vou mandar no AVA, tá? Em relação ao trabalho 3, mas vai ser basicamente muito parecido aí com o trabalho 2, tá? E aí vocês dão uma lida naqueles que vocês mais se identificarem aí, tudo bem? Então quando eu falo... Oi? Só uma observação. O AVA, pelo menos para mim, está sem acesso desde sábado, tá? Que a página está indisponível. Então, é bom que nós tenhamos o nosso grupo, porque toda informação que eu jogar no AVA, eu vou jogar para vocês lá também, tá? Então, para quem o AVA não abrir, eu já mando direto no grupo também. Pelo menos o grupo vocês têm, tá? Tá bom. Tudo bem, gente? Tudo. Sim. Sim. Vocês querem fazer um intervalo agora ou querem continuar? A gente vai falar agora. A gente vai falar um pouquinho agora sobre as patologias, tá? Como já são 10 horas, eu vou dar aí 5 minutos, 10 minutos, que vocês acharem melhor, para quem quiser ir no banheiro, quem quiser, sei lá, tomar um café, vocês têm aí um tempinho, tá? Quando vocês voltarem, a gente termina aqui a aula falando sobre as patologias, tudo bem? Então, 10h10 em ponto, eu volto falando sobre essa questão aqui das patologias, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Não. Uhum. Beleza.